Capítulo 4 Flame. No final, o que aconteceu quando a mina desabou? Você pode repeti-la novamente, mas lentamente? Ana assentiu e começou a descrever. Roland ficou um pouco surpreso. Ele achava que o outro lado ficaria em silêncio, ficaria zangado ou amaldiçoaria, mas ela apenas respondeu às perguntas deles. Pergunte o que quiser. Não era uma história complicada, mas triste. O pai de Ana era mineiro. Quando a mina desabou, ele estava no trabalho. Imediatamente depois que Ana recebeu a notícia, ela e as outras famílias mineiras foram salvar seus entes queridos. A mina North Slope foi anteriormente rumores de ser um covil monstro subterrâneo, com muitos garfos na estrada, estendendo-se em todas as direções. Como os salvadores não estavam sob comando unificado, os voluntários se separaram depois de chegar à entrada da mina. Quando Ana encontrou seu pai, apenas seus vizinhos, tia Susan e tio Ansgar estavam ao seu lado. Ela descobriu que a perna de seu pai estava esmagada sob um carrinho de minério cheio. Ele não podia se mover, mas ao seu lado estava o mineiro Mingo procurando pelo dinheiro de seu pai. Quando o ladrão de saques a viu, ele pegou uma enxada e correu para Ansgar e o derrubou no chão. Assim como ele estava pronto para matar, Ana o matou primeiro. O casal vizinho jurou que eles nunca diriam nada sobre esse assunto. Junto com eles, Ana resgatou seu pai. Mas antes do amanhecer do dia seguinte, o pai de Ana saiu de muletas e informou aos guardas de patrulhamento que sua filha era uma bruxa. Por quê? Roland, quando soubera disso, não conseguiu deixar de perguntar. Barov suspirou. Provavelmente para receber a recompensa de ouro concedida. Para descobrir e, além disso, denunciar uma bruxa, você pode obter 25 dragões de ouro. Para um homem com uma perna quebrada, esses 25 dragões de ouro são equivalentes a uma economia de metade de sua vida. Depois de um momento de silêncio, Roland perguntou: o outro lado era um homem robusto e crescido. Como você poderia matá-lo? Neste momento, quando Ana riu, as pontas das chamas das tochas chocaram, como grandes ondas na superfície de um lago. Exatamente o que você pensa, com o poder do diabo. Cale-se. Sirene! Gritou o diretor, mas todos ouviram que sua garganta vibrou. Isso é verdade. Eu quero ver isso. O quarto príncipe não se moveu. Sua Alteza, isso não é motivo de riso. Interrompeu o cavaleiro-chefe e franziu as sobrancelhas. Roland saiu da proteção de seu cavaleiro. Passo a passo, ele se moveu em direção à gaiola. Todo mundo que a teme pode ir embora. Eu não pedi para você ficar aqui. Não entre em pânico, ela tem um medalhão de castigo de Deus em seu pescoço. Gritou Barov alto para confortar todo mundo, mas provavelmente também para se confortar. Não importa o quão poderoso o diabo seja, ele não pode quebrar o poder do Deus. Benção. Parado em frente ao corrimão da prisão, Roland e Ana estavam a uma certa distância. Ele podia ver claramente sua bochecha empoeirada e machucada. Seus traços faciais inocentes mostravam que ela ainda era menor de idade, mas sua expressão não captou nenhum vestígio da infantilidade. Mais do que isso, até mesmo a raiva era difícil de encontrar, esse tipo de desarmonia que Roland só via na TV. Era a aparência de um órfão errante que sofria de pobreza, fome, frio, ética, mas não era exatamente o mesmo. Normalmente na frente da câmera os órfãos perdidos sempre ficavam com o corpo curvado, a cabeça baixa, mas Ana não. Até agora, ela ainda tentava ficar de pé com um corpo reto, o olhar ligeiramente para cima, olhando calmamente nos olhos do príncipe. Ela não temia a morte, ao contrário, Roland percebeu que estava esperando a morte. Esta é a primeira vez que você vê uma bruxa, meu senhor. Sua curiosidade pode te matar. Se este é realmente o poder do diabo, você absolutamente não estaria nesta situação atual, respondeu Roland. Se isso fosse verdade, não eu deveria estar morto, mas seu pai. O fogo na prisão de repente ficou escuro. Isso definitivamente não era uma ilusão, o que parecia ser como chamas reprimidas, logo deixadas apenas com pequenos aglomerados de chamas. Atrás dele, ouviu o som da respiração rápida e da oração, bem como o som abafado de pessoas em pânico caindo acidentalmente.
O batimento cardíaco de Roland acelerou. Ele se sentiu em uma situação maravilhosa. Um lado era um mundo como-se, de acordo com as leis e constantes que ele conhecia, não um segmento solto, idiomática, estritamente de acordo com a regra. O outro lado era um mundo incrível, que estava cheio de mistério e desconhecido. E agora ele estava na frente deste novo mundo. Pendurado em seu pescoço realmente o Deus Punição Medalhão. Que medalhão simples e grosseiro, uma corrente de ferro vermelho com um pingente cintilante translúcido. Se a bruxa não tivesse as duas mãos algemadas atrás das costas, não poderia uma atração destruir esse tipo de coisa. Roland olhou para a multidão atrás dele. Enquanto eles ainda estavam orando em pânico, ele rapidamente alcançou a cela, pegou o dito pingente um pouco mais forte. As correntes de pingentes quebraram uma vez e depois caíram quebrados. O movimento até assustou Ana. Vamos. Ele sussurrou. Você ainda é um mentiroso, um alquimista ou uma bruxa de verdade. O que você é? Se você agora retirar garrafas e potes e começar a configurar ácido, eu ficarei desapontado, ele pensou. Roland então ouviu um estalido, que era o som da expansão térmica do vapor de água, graças à dramática elevação da temperatura. A água no solo abaixo deles mudou para um nevoeiro. Ele viu uma chama ardente subindo diretamente sob o pé dela, e então o chão onde ela estava queimando. As tochas atrás deles explodiram simultaneamente, como se tivessem oxigênio puro, em uma explosão de luz brilhante. Por um curto período de tempo, a cela inteira era a luz do dia, tudo isso acompanhado pelos gritos aterrorizados da multidão. Quando a bruxa se adiantou, a chama se moveu com ela. Quando ela chegou ao lado da prisão, as dezenas de barras de ferro se tornaram pilares de fogo. Roland teve que recuar, o ar quente estava mordendo sua pele, fazendo sentir a dor. Apenas no tempo de poucas respirações, ele retornou de um verão de outono tardio. Não, este é um tipo diferente de calor de verão, isso é simples gerado por essa chama de alta temperatura e não por um calor de verão completo. Um lado estava de frente para a onda de calor da chama, e no lado oposto ele sentiu um calafrio. Ele até sentiu suor frio. Ela realmente não tem medo do fogo. Roland lembrou-se das palavras do ministro adjunto. Só agora ele realmente entendeu o significado dessa frase. Ela é a chama e como alguém pode se temer? Logo, as grades de ferro transformaram-se de carmesim em um amarelo claro, e começaram a derreter. Isso significa que eles foram aquecidos a mais de 1500 graus, e isso em uma condição sem nenhuma medida de isolamento, que estava muito além da imaginação de Roland. Como outros, ele se afastou da cela, firmemente preso à parede mais distante da cela. Se ele não tivesse feito isso, o calor que o ferro fundido produzia era suficiente para matá-lo mesmo sem contato direto, mas também deixava a roupa queimar, como a Diana, seu uniforme da prisão queimado a cinzas, o corpo agora rodeado por uma fúria-fogo. Ele não sabia quanto tempo durou, mas no final, a chama desapareceu completamente. As tochas queimavam silenciosamente na seção da parede ao lado deles. Parecia que nada havia acontecido. Mas as roupas queimadas de Ana, o ar quente e o corrimão da prisão que parecia como se tivesse sido queimado pelos asseclas do diabo, tudo isso, dizia a todos que isso não era uma ilusão. Além de Roland, apenas os cavaleiros ainda estavam de pé, os outros haviam caído no chão, o diretor estava tão assustado que suas calças cheiravam a urina. Ana estava agora nua do lado de fora da cela, as algemas do braço tinham sumido. Ela não bloqueava a visão de seu corpo nu, suas mãos estavam penduradas naturalmente ao lado de seu tronco, seus olhos que eram azuis como um mar foram restaurados para o silêncio de antes. Eu satisfiz a sua curiosidade, senhor, disse ela, você vai me matar agora. Não, Roland deu um passo à frente, ele passou o casaco em volta dela e disse com um tom o mais suave possível. Miss Ana, eu quero te contratar.